igreja, na paz do Senhor. Que clima bom, né? Papai está na casa. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Abre tua Bíblia no último livro, Apocalipse. Eu quero fazer um agradecimento, primeiramente a Deus pela oportunidade que é me dada, oportunidade única, momento de nervosismo, momento onde o chão se abre, porque é uma responsabilidade muito grande subir no altar e falar do Senhor. Costumo dizer que eu não sou pregador, mas sou um apaixonado pela palavra do Senhor. Agradecer a minha esposa, Eliane Nascimento, que está lá atrás, minha companheira, ela que divide comigo as nossas orações, e nós vamos aí caminhando junto ao presbítero Solange, o líder dos obreiros, o vice da obra, o pastor Reinaldo, que não está presente, está em Pontal, mas as pessoas que nos confiam, dá essa confiança para trazer a palavra do Senhor. Aos meus amigos que torcem por mim, que estamos juntos na caminhada, os obreiros, Alexandre Xavier, amigo também particular, Deus abençoe, e todos aqueles que torcem e estamos juntos na caminhada. Aquele que encontrou, diga amém. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve:
essas coisas. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas: diz o primeiro e o último que estava morto estar vivo. Eu conheço as tuas obras e as tribulações e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia que dizem que são judeus e que não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu conferes, que tu sofreras. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulações por 10 dias. Ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. Vamos repetir aqui o finalzinho. Ser fiel até a morte, até que eu te darei a coroa da vida. Orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te dar graça, Senhor Deus, pela essa oportunidade. Meu Deus, me usa como uma ponte, meu Deus, neste momento, ó Pai. Que a palavra possa ser falada e encontre um coração aberto, disposto a te receber, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fica conosco, ó Pai, neste momento. É a oração que eu faço nessa hora, crendo e confiando que o Senhor está nesse ambiente. Amém. Glórias a Deus. Poderia sentar. O tema que foi posto para hoje é fidelidade e perseverança. E quando eu recebi essa mensagem do tema, e aonde está escrito, dá mais uma responsabilidade ainda, porque falar sobre fidelidade, falar sobre perseverança. O presbítero Elismar pregou pela parte da manhã na Santa Ceia, falou sobre a questão da permanecer firme, da firmeza, e agora nós estamos falando sobre fidelidade. A igreja de Esmirna foi uma das 7 igrejas que João recebeu do Senhor para escrever as 7 igrejas. E João, quando estava na ilha de Pátimos, ele ouviu isso do próprio Senhor, falar essa igreja, uma igreja que ela estava numa cidade rica. A cidade de Esmirna era uma cidade rica, uma cidade onde tinha muito dinheiro, muitas finanças, onde tinha grandes estágios, grandes bibliotecas. E neste momento ele escreve, o próprio Senhor fala para João para escrever as cartas às 7 igrejas. E no capítulo 8 ele vai falar da igreja de Esmirna. Estas coisas que diz o último que estava morto está vivo. Quando fala na questão da igreja de Esmirna, numa cidade rica, se entende-se que é uma cidade também rica, mas não é uma cidade rica, é uma cidade pobre. É uma cidade pobre financeiramente. A cidade de Esmirna é uma cidade rica, uma cidade que pertence a Roma. É uma cidade poderosa, cultuava vários deuses, e um deles era os deus Zeus da mitologia grega. E cultuava muitos deuses lá. Tinha muitos templos. E um dos cultos que era obrigatório era o culto ao imperador de Roma. Se cultuava também ao culto ao imperador. E isso era obrigatório a fazer. E essa cidade, ela tinha isso como obrigação, fazer culto também ao imperador. Diante disso tem uma igreja chamada Esmirnas lá. Uma igreja pequena, pobre. E nesse trecho, no versículo 8, eu falei: o anjo da igreja de Esmirnas escreve essas coisas, que estava morto, está vivo. Falar de vida é falar de Jesus. Jesus conhece vida. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. E é essa a referência que ele dá.
ele dá no presente e estava morto e está vivo. Jesus está vivo. Jesus não morreu e não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. E ele está nesse lugar nessa noite. E Jesus, ele está vivo. A igreja de Esmirna, ela sofria bastante perseguições. Ela era perseguida porque ela pregava o evangélico e isso sofria perseguição. A igreja que não era cristã naquela época, era perseguida. Muito cristão nessa época era perseguido, era jogado em templos, servia como um momento de distração para grandes imperadores, era despedaçados, era queimava o vidro, era um momento difícil que ele vivia. Os cristãos sofriam grande perseguição. João 33:3 diz que o mundo tereis tribulações, mas Jesus venceu. O cristão vai sofrer perseguição. O cristão vai sofrer isso. Ele vai sofrer perseguição a vida toda. Não está escrito que vamos ter só maravilhas. Vamos ter momentos de conflitos, momentos de perseguição, sim. Estava morto. Não desista, tem esperança. Eu sou. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele ressuscitou. O eu sou está vivo. A palavra do Senhor, que esse eu sou, ele é o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus está vivo. Eu conheço as tuas obras, fala para a igreja de Esmirna. Eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Independente de onde você esteja, qual momento, qual ano, Jesus conhece as nossas obras. Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações, diz a palavra. Hebreus 15:3 fala que 33 que te conhece. Provérbios 15:3 fala que Jesus te conhece. Os olhos dele estão em nós a todos os momentos. Ele nos conhece. Eu conheço as tuas obras. Tem momentos que achamos que estamos sozinhos. Tem momentos que abre o chão. O tema dessa noite é fidelidade e perseverança. Tem momentos que achamos que estamos só, mas a palavra diz que eu conheço as tuas obras, as tuas tribulações e a pobreza, se referindo também à igreja. A pobreza conhece também o Senhor, conhecia o que a igreja está passando. Mas se fosse resumir, a igreja de Esmirna se refere à fidelidade de uma igreja fiel. Começando o versículo 2 ali, vai falar de uma igreja de Éfeso. Se for resumir a palavra Éfeso, fala em amor. Se for referir a palavra Esmirna, se refere à igreja fiel, à fidelidade. O Senhor procura a igreja fiel, uma igreja, a tua palavra, o que está escrito. O Senhor conhece as tuas obras, as tribulações e a pobreza, mas tu és rico. Eu conheço as blasfêmias que dizes aos judeus, não são mais sinagoga de Satanás. Muitos têm sido os templos assim, sinagoga de Satanás. Mas ele diz no versículo 10, não temas essas coisas que tu sofrerás. Não temas, eu estou contigo. O Senhor nos fortalece nessa palavra, a igreja, que não temas essas coisas que tu sofrerás. Momentos de aflição, não temas. 2019 foi um ano marcante para a vida de muitos, inclusive para mim. Momento que começou esse vírus que persegue o mundo, eu recebi uma informação que
Eu estava com sintoma, comecei um sintoma desse Covid. E aí, perdendo os amigos, a televisão, a imprensa, o nosso psicológico fica abalado. E a pergunta é, quando testou positivo, abre lá o formulário, lá o laboratório positivo para Covid. A pergunta é, chegou minha vez, será? Mas nós temos um Deus que nos conforta e fala que para a gente não temer ao Senhor. Talvez tenha algum parente ou tenha alguém aqui nessa situação. Não temas, o Senhor está conosco. Ele sabe até onde podemos aguentar. O Senhor Jesus, Ele fala, não temas que tu sofreras. Não temas tais coisas. O Senhor nos conhece, tu sabes até onde podemos ir. E é momentos assim, momentos que somos deparados com situações, trazendo para o dia de hoje, que somos conflitados, recebemos notícia, o dia mal chega, mas a palavra do Senhor, não temas essas coisas que tu sofrerás. Hoje eu acho que é o último do culto, né, do ano. E louvado seja Deus por estarmos aqui. Louvado seja Deus por esse privilégio de estar na tua casa e glorificar ao Senhor. Muitos não chegaram até aqui. Muitos ficaram pelo caminho. Uns desistiram, outros infelizmente faleceram. Mas nós estamos aqui, temos que glorificar a Deus, ao Senhor, por esse momento único, maravilhoso. O hino que cantamos no início é um hino que marca a minha história. É um hino da Igreja Batista, onde tudo começou. Eu sempre falo isso e vou carregar isso comigo. Momentos que passamos, momentos que nos alimentam, hinos que entoa e canta. E eu louvo a Deus por chegar no final do ano de 2020 assim, dentro da igreja, louvando ao Senhor. Passei momento difícil em 2020, passamos, mas nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Próximo domingo nós estamos aqui de novo, mas já em 2021. Louvado seja Deus. Sofrimento tem, mas o Senhor está conosco. Sofrimento tem, mas o Senhor está conosco. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que não tentações, tereis tribulações por 10 dias. A palavra fala em dias, 10 dias já contado. Então o Senhor sabe o final da sua problema, da sua perseguição, o momento que você está passando. Tereis tribulações por 10 dias. Já tem data marcada. Talvez nessa noite tenha alguém passando situações. Mas fica tranquilo, já tem dia marcado para terminar. Se o Senhor falou, está falado. O Senhor é um Deus poderoso. Ser fiel até a morte. Meu querido, ser fiel até a morte. Naquele tempo da igreja de Esmirna, ou a pessoa era cristã ou não era, porque estava na ponta da espada. Não tinha conversa, ou era 8 ou era 80. Naquele tempo, tinha que ser fiel mesmo. No dia de hoje tem cristãos que ainda não é fiel. É claro que tem. Mas naquela época a igreja tinha homens fiéis ao Senhor também ali, 100%. E no dia de hoje, essa fidelidade tem que permanecer. Temos que lutar sempre por essa fidelidade. Não podemos só entrar num templo como esse maravilhoso, cultuar, cantar hinos, ir embora e voltar no outro dia, como um ritual, não. Nós temos que querer mais. Como diz o Bruno, vai valer a pena sim. O Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Muitos não acreditam que esse dia vai chegar.
Muitos de estar pensando que é um conto de fada, mas o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor. O Senhor tem uma coroa para nós quando chegarmos no fim da nossa corrida de vida. Basta que nós chegamos lá. Vão ter problemas, vão ter aflições, vão ter dificuldade, vamos ter sim. Vai ter momento que vai doer, você vai querer parar, mas prossiga. Siga em frente. Porque no final o Senhor está lá para nos presentear com a coroa da vida. No final o Senhor vai estar lá para dar nosso prêmio, a nossa coroa da vida. Ser fiel. Aguenta mais um pouquinho, falta pouco. O Senhor Jesus fala que aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Todos os cultos em todas as igrejas do território brasileiro ou mundial tem alguém falando da volta de Cristo. Homens, mulheres, jovens estão falando. Aqueles que têm ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele faz essa alerta para essa igreja, vai valer a pena. Seja fiel. Vai ter perseguição contra vocês, vai ter tantas coisas, mas continua fiel, continua sendo fiel. Essa igreja é considerada a igreja fiel, diante de tudo que acontecia em Roma, durante daqueles impérios romanos, mas a igreja pequenininha, humildezinha, mas ela era fiel aos olhos de Deus. A cidade de Esmirna está até hoje na Turquia lá. Foi a única das 7 que ficaram de pé. Teve reformulação? Teve sim, mas ela está lá ainda na Turquia. Eu estava pesquisando sobre ela, ela permanece a única que está lá. Será que é coincidência que ela está lá até hoje? Ou porque até o título que ela foi igreja fiel? Não se sabe. Mas ela está lá. A única das 7, a igreja, a cidade de Izma está lá. Meus irmãos, a igreja precisa ser fiel. A igreja do Senhor, ela tem que buscar essa fidelidade. Temos que perseverar. Temos que partir mesmo na busca do Senhor. Talvez parece que um culto de domingo, o último culto, um culto avivalista, né? Tempo de avivamento. Mas eu vim aqui falar nessa noite a você. Continua sendo fiel ao Senhor até a morte. Que a coroa da vida, a coroa da vitória, a coroa que o Senhor vai lhe entregar, está próximo. Prossigamos. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos finalizando já o ano. E é motivo, eu vou voltar a falar sempre, é motivo de louvar ao Senhor. Agradecer a Ele por esse momento maravilhoso. Momento de gratidão ao Senhor. Se for resumir 2020, resume em gratidão. Que o Senhor possa estar conosco. Que possa ter esse amor. Que cada um de nós tenhamos esse sentimento, essa visão que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos quer bem. Porque nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Não existe nada que compare o amor de Cristo a nós. Pode uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor nos ama. Esmirna se pôs até hoje essa cidade. Jesus falou e deu graças a essa cidade, a essa igreja de Esmirna. Deu elogios que ela foi fiel. Assim como ela falou também em Éfeso, a igreja de Éfeso, que é uma igreja
de amor. Esta é a palavra que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Continua sendo fiel até a morte, até que eu te darei a coroa da vida. Guarda essa palavra no teu coração, permaneça-se fiel ao Senhor até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se coloca de pé. Eu vou fazer uma oração final por essa palavra. Senhor, até aqui o Senhor me trouxe, ó Pai. Palavra de motivação, Senhor. Palavra de que o Senhor está conosco, ó Pai. Permanecemos fiel e perseverante, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa palavra encontre, ó Deus, um coração, ó Pai, ali, disposto, ó Pai, a receber, ó Pai. Eu não quero agradar multidões, Senhor, mas uma pessoa, meu Deus, dentro dessa igreja, ó Pai, que ouviu essa palavra e guardou no teu coração, ó Pai, a missão está cumprida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Nos livra, meu Deus, de todo mal. É a oração que eu faço, crendo e confiando que o Senhor está nesse ambiente. E a igreja diz amém.